Boa noite, pessoal. Dando continuidade no nosso conteúdo. Na primeira aula de terminologia cirúrgica, eu falei um pouco para vocês sobre a história, né? Como que surgiu tudo isso, os objetivos, a gente está utilizando a terminologia cirúrgica e falei um pouco sobre as raízes, que seriam os segmentos anatômicos, onde onde são realizados os procedimentos cirúrgicos, certo? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre os afixos. O que seriam os afixos, pessoal? O afixo seria o tipo de intervenção cirúrgica que é realizada em determinado órgão. Um exemplo que a gente tem aqui é a plastia. A plastia significa reparação plástica. Um exemplo que a gente teria seria a mamoplastia, onde mamo é referente à mama, está relacionado à mama, né, que é o segmento anatômico, e plastia é o tipo de intervenção cirúrgica que é aplicada nesse segmento. Certo, pessoal? Então, quais são os outros afixos que a gente vai ter? A gente vai ter a rafia, que significa sutura, escopia, que significa visualização interna de um órgão, a estomia, que significa a realização de uma nova comunicação, a tomia, que significa incisão, tripsia, que significa esmagamento, ectomia, significa retirada, exia, significa fixação, centese, significa punção, e anastomose significa construção da passagem entre dois órgãos. Eu citei todos os afixos que a gente tem, pessoal, e agora posteriormente vocês vão estar vendo exemplos de cada um desses afixos ligados à raiz, certo? Afixo ligado à raiz. Quais são os exemplos que a gente tem? A gente tem referentes à plastia, reparação plástica, certo? Blefaroplastia, onde blefaro é referente à pálpebra e plastia é referente ao tipo de segmento de intervenção cirúrgica realizada. Então aqui de vermelho, blefaro, a gente tem a nossa raiz, e de azul a gente vai ter o nosso afixo, certo? Que seria a reparação plástica. A gente vai ter também a hernioplastia, onde hérnio é referente ao segmento anatômico, que é uma hérnia, e plastia, reparação plástica. Mamoplastia é o exemplo que eu havia citado anteriormente para vocês, que é a reparação plástica da mama. Referente à rafia, sutura, a gente vai ter a palatorrafia. O que seria a palatorrafia, pessoal? É o fechamento, né, do lábio leporino. O lábio leporino, pessoal, é essa fenda, né, aqui que vocês estão vendo no lábio de geralmente recém-nascidos, que pode se estender por todo o palato da criança, o que favorece muito para a criança tenha episódios de broncoaspiração, porque é tudo ligado, né, tudo aberto. Então a palatorrafia seria a sutura. Grosseiramente dizendo, para vocês entenderem, realmente costurar, é fechar essa área que está aberta. A gente tem a herniorrafia, que é diferente de hernioplastia. Então aqui é onde vocês estão vendo essa alça intestinal, na primeira imagem de cima, essa alça intestinal forçando a parede do abdômen para fora e saindo, né, do tecido muscular, ficando preso ali no tecido adiposo. Então a gente teria a rafia, que seria realmente colocar essa alça intestinal para dentro, no local, na cavidade abdominal, e suturar e fechar esse local para que ela não saia, certo? A gente tem a blefarorrafia, que seria esse procedimento que está sendo ilustrado aqui na imagem, certo? Que seria realmente suturar essa parte da pálpebra. A gente tem a episiorrafia, pessoal, o que seria isso? A episiorrafia geralmente é feita, né, em mulheres que têm parto normal, onde é feita uma abertura no canal vaginal para favorecer a saída do bebê. Ou seja, é realizado esse corte transverso. Por que não é feito em linha vertical? Porque se for feito esse corte, essa incisão em linha vertical, a vagina pode se comunicar com o ânus, pode acontecer. Então é feito esse corte, essa incisão transversa, para favorecer a saída do bebê, e posteriormente é costurado, é suturado essa incisão que foi realizada. A gente tem a escopia, que é a visualização interna de um órgão, ou seja, a gente pode ter a artroscopia,
Artro é referente à articulação, é a nossa raiz, e escopia é a visualização interna de um órgão. Quando vocês tiverem que separar, pessoal, a raiz do afixo, separa primeiro a raiz, certo? E o que sobrar é afixo. A gente tem a broncoscopia, que é a visualização interna dos brônquios. E a gente tem a colonoscopia, que é a visualização interna do cólon, certo? A gente tem a endoscopia, que é a visualização interna do estômago, de todo o tubo digestivo. A gente vai ter a tomia, que significa incisão, que é o corte. Então a gente pode ter uma artrotomia, que é uma incisão, um corte realizado em determinada articulação. A gente pode ter uma flebotomia, que é uma incisão realizada em determinado local onde passa uma veia, né, certo? E a laparotomia, pessoal, a laparotomia geralmente é um tipo de cirurgia que é realizado para investigação de alguma coisa, ou seja, o paciente ele tem um tumor, só que não se sabe exatamente o tamanho desse tumor, ou ele está apresentando algum sintoma, onde não se consegue identificar por uma imagem, por um exame de imagem. Então é realizado a abertura da cavidade abdominal para olhar por dentro. Então a laparotomia seria realmente isso, a abertura para observar os órgãos, certo? Então aqui, tomia seria a nossa incisão, e láparo é referente a esse tipo de procedimento. A gente tem a traqueostomia, que é uma incisão realizada na traqueia, que geralmente é para via respiratória, né, certo? Quando o paciente ele não consegue respirar por vias respiratórias altas, é realizada uma traqueostomia para favorecer, né, essa respiração, essa ventilação. Por exemplo, em pacientes intubados, pessoal, eles não podem ficar com o tubo pela garganta durante muito tempo, porque a pressão que o balonete do tubo exerce na traqueia desse paciente, na bifurcação de carina, né, exatamente, ela pode lesionar por conta dessa pressão, ou seja, é realizada uma traqueostomia, onde é possível acoplar o ventilador mecânico. O paciente continua como se fosse intubado, só que pela traqueostomia, certo? Ele continua em ventilação mecânica, só que agora pela traqueostomia, onde ele pode ficar por um tempo prolongado. A gente tem a estomia, que é a realização de uma nova comunicação. O que seria isso? A jejunostomia, ou seja, é uma nova comunicação do meio. É uma comunicação, né, que é realizada no jejum, por exemplo, é introduzida uma sonda via o jejum para alimentação. Colostomia é uma comunicação do meio interno com o meio externo do cólon. Para que seria isso? É quando o paciente, ele, por exemplo, ele pode ter um câncer de reto, onde ele não consegue mais evacuar, por exemplo. Então é feita uma colostomia para que as fezes possam sair por ali. A gente tem a gastrostomia, que também é uma via de alimentação, onde é inserida uma sonda na cavidade abdominal do paciente. E a gente tem a cistostomia, que seria a inserção de uma sonda, é um processo cirúrgico, né, a inserção de uma sonda diretamente na bexiga do paciente. Em que caso que seria feito isso? Por exemplo, o paciente tem um câncer de próstata e o tumor está obstruindo a passagem da uretra, a passagem da urina, né, pela uretra. Então é feita uma cistostomia, onde a urina desse paciente vai sair da bexiga diretamente pela sonda, certo? E a gente tem a traqueostomia, que é o que eu expliquei para vocês anteriormente, que é para favorecer a respiração do paciente, certo? É a comunicação. Então, pessoal, a estomia é a comunicação do meio interno com o meio externo. A tripsia, pessoal, é o esmagamento, que seria ureterolitotripsia. Ureterno é referente ao órgão, que é a uretra. Lito é referente à pedra, é como se fosse um cálculo, né, que se forma. E tripsia é o esmagamento, ou seja, aqui a gente teria o esmagamento de um cálculo na uretra, de uma pedra que ficou aqui nos ureteres, certo? Na uretra não, pessoal, desculpa, nos ureteres, que são os canais acima, né, certo? A gente tem a ectomia, que seria
a retirada, por exemplo, a embolectomia seria a retirada de um êmbolo, nesse caso aqui como está mostrando na imagem, de um coágulo que ficou preso, de um êmbolo, né, que está preso, fixado em algum canal venoso ou um canal arterial. A gente tem a retossigmoidectomia. A retossigmoidectomia, pessoal, é a retirada do retossigmoide, do reto do sigmoide. Aqui nessa imagem vocês conseguem ter ilustração disso melhor, certo? Nesse caso aqui, pessoal, igual eu tinha falado de colostomia anteriormente, se for retirado o reto sigmoide, o paciente ele tem a perda de uma parte do sistema digestivo baixo. Ou seja, poderia ser realizado uma colostomia, porque nesse caso aqui o reto do paciente está impossibilitado para a passagem de fezes. A gente tem a postectomia, que é conhecido como aquela cirurgia de fimose, que é a retirada. O post aqui, pessoal, é referente ao prepúcio, ou seja, a retirada do prepúcio, onde é realizada nessa incisão e retirado todo o prepúcio exposto à glande, que é a cabeça do pênis. A gente tem a simpatectomia, que é a retirada de uma glândula, pessoal, que é responsável pelo suor. Tem pessoas do nervo simpático, né, digamos, que é essa glândula responsável pelo suor. Tem pessoas que têm uma sudorese excessiva nas mãos, nas axilas, nos pés. Então é retirada esse nervo, essa glândula que é responsável pelo suor, para parar com esse excesso de suor em determinada parte do corpo, certo? A gente tem a endarterectomia, que é a retirada dessas placas de gordura que podem se formar em veias e em artérias, certo? Já a empexia, outro afixo. A gente tem a cistopexia. Pessoal, cisto, lembrando que não é referente a cisto no ovário, cisto no útero. Cisto é referente a um afixo referente... Desculpa, pessoal. Cisto é uma raiz que é referente à bexiga. Ou seja, cistopexia é a fixação da bexiga. Tem pessoas que ocorre, tipo assim, o abaixamento, a bexiga do paciente meio que desce, podendo comprimir uretra e tudo mais, né? Então, nesse caso, a fixação da bexiga seria para a suspensão da bexiga e fixação dela. Orquiopexia, pessoal. O órqueo, né, é referente ao escroto, ao saco escrotal do paciente, onde geralmente em crianças, como aqui na imagem, ele pode ficar preso aqui na cavidade abdominal e não descer para o saco escrotal, certo? Ou seja, nesse caso, é realizado a orquiopexia para trazer para o saco escrotal e fixar no local onde deveria ser fixado. Geralmente isso ocorre mais em crianças, em recém-nascidos. A gente tem a histeropexia, pessoal, que é a fixação do útero, como está ilustrado aqui na imagem também. A gente tem a centese, que é a punção, ou seja, a gente pode ter tem pessoas que têm ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, como está ilustrando aqui na imagem. Ou seja, é realizada uma punção na cavidade abdominal para retirada desse líquido. A gente tem a toracocentese, que a toracocentese é realizada quando o paciente ele tem acúmulo de líquido na cavidade pleural, que é uma camada fininha que reveste o pulmão. A gente vai ter a anastomose, que é a construção da passagem entre dois órgãos. O que seria isso? A gente tem a anastomose colo-anal. A gente pode ter a anastomose arteriovenosa. O que seria essa construção da passagem entre dois órgãos? Exemplificando aqui na anastomose, eu vou juntar uma veia com uma artéria, ou seja, dois órgãos que se unem e é realizada uma passagem, né? Onde na anastomose arteriovenosa, que geralmente é realizada para confecção de fístulas arteriovenosas, geralmente para pacientes que fazem hemodiálise. Então, a anastomose arteriovenosa é a junção de uma artéria com uma veia, é a construção da passagem entre dois órgãos. Para você pensar,
Encontre a raiz, para mim, a raiz é o afixo das palavras abaixo, pessoal, da forma que eu havia explicado para você, onde a raiz é o segmento anatômico, onde vai ser realizado o procedimento cirúrgico, e o afixo é o órgão onde... Desculpa, e o afixo é o tipo de procedimento cirúrgico de intervenção cirúrgica que é realizada no órgão. Ou seja, o afixo é o tipo de procedimento cirúrgico que é realizado na raiz. Mas se a gente for tentar separar aqui, pessoal, cesariana, cerclagem e curetagem, a gente não consegue separar a raiz e o afixo, porque não consta naquela listinha que eu passei para vocês, como eu tinha explicado. Ou seja, toda regra possui uma exceção. Aqui, nesses três, pessoal, a gente vai ter os 25% restantes, né, de cirurgias. Esses três tipos de cirurgias correspondem a 25% do procedimento cirúrgico que não é possível separar a raiz do afixo. Então, para complicar um pouquinho ainda mais, cesariana, cerclagem, curetagem, a gente não consegue separar a raiz do afixo, certo? Porque esse tipo de nomenclatura surgiu a partir de outras coisas. Por exemplo, a cesariana é referente ao primeiro parto cesáreo que ocorreu, onde aqui iniciando César é referente ao aquele cara lá de Roma, da Grécia, que eu não sei exatamente de onde era, que foi a primeira pessoa onde que foi realizado um parto cesáreo, certo? Onde o nome do indivíduo homenageou o tipo do procedimento, cesariana, certo? Então, aqui está os 25% de exceção, onde a gente não consegue separar raiz de afixo, certo? Pessoal, é isso por hoje. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar. Tentem exercitar isso. Eu vou estar encaminhando uma atividade para vocês de fixação. Não precisa mandar para mim, né? Não vai valer ponto. Mas é só para vocês já irem exercitando isso, a separação da raiz do afixo. Quanto mais vocês fazem, mais vocês vão gravar, mais claro vai ficar na mente de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso. Até a próxima aula, pessoal.